Graça e paz, amados em Cristo. Aqui chamo-me Aires Gonçalves e com muita alegria e muita satisfação poder estar em direito convosco. Estou aqui com o nosso ministro, o grande ministro homem de Deus, que ele poderá se apresentar e falar acerca dele. Ministro, por favor, poderia se apresentar em nome de Jesus? Ok, meu nome é Rubaina, ministro da parte de Deus, e acredito que esse vídeo também estará disponível no meu canal. Então, se você é novo nesse canal, por favor, subscreva-te e ative o símbolo das notificações rumo aos subscritores que vocês irão nos proporcionar. Muito obrigado. Amém, amém. E dizer como ele disse, este vídeo estará lá no canal do ministro Rubaina. Qualquer coisa pode ir diretamente assistir lá. E não pode esquecer de botar like lá. Amém? Então, ministro Rubaina, primeiramente dizer que te estimamos muito, né? É muita alegria estar aqui no dia de hoje. E eu gostaria, dentro deste tópico, deste ambiente agradável, poder apresentar, trazer a ti algumas questões referentes à atualidade. Ok. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta do dia de hoje. Sim. Como é que o ministro Rubaina olha a igreja da atualidade? Ok. Qual a sua visão referente às igrejas da atualidade? Ok. Sim, primeiramente eu quero dizer que nós, como igreja na atualidade, eu quero acreditar que o século em que nós vivemos, a era em que nós estamos, é um tempo onde nós temos tudo para dar certo. Ok. Quando eu falo que temos tudo para dar certo, primeiramente é a partir dos testemunhos que nós temos dos nossos antepassados. Ok. E nós temos testemunho de grandes coisas que já se operou por intermédio da igreja. E se nós temos então o testemunho de coisas que a igreja já fez, nós temos a força motriz para poder continuar. Okay. E não só, nós temos o Espírito Santo conosco. Então, juntando essas coisas, eu posso dizer que a igreja na atualidade tem tudo para dar certo. Dá certo. Mas se nós formos a fazer uma análise da igreja primitiva e a igreja atual, nós iremos perceber que a igreja atual, ela tem facilmente se perdido nos caminhos de Deus. Ok. Facilmente tem se desviado nos preceitos de Deus. Isso por causa de quê? Nós temos enfrentado várias dificuldades, mas nós não recorremos a Deus como aquele que pode resolver a nossa situação. Tá bom, Salvador. Okay. Então, eu posso dizer que, comparando com a igreja primitiva, a igreja que fundada pelo apóstolo Pedro, a igreja que o Senhor Jesus deu a chave, com a igreja atual, o estado atual da igreja que o Senhor Jesus deixou na terra, eu posso dizer que nossa igreja está a passar por várias tribulações, vários momentos difíceis. São pessoas que saem da igreja por causa de, vários problemas que se levantam. Dentro da igreja. Exatamente. Então, e quando eu falo de igreja, não só falo de aquele tempo, me refiro também aos preceitos de Deus conosco. Exatamente. Então, a igreja não está erguida na sua totalidade. Porque muitos gigantes em nossa terra têm voz, mas não falam. São pessoas que poderiam se posicionar sobre um assunto, mas não falam. E por causa disso a igreja perde o brilho que Jesus deu. Ok. Sim. Então esse problema surge dentro da igreja. Opera dentro da igreja. Ok. Não podemos dizer que alguns são influenciadores do mal, podemos dizer assim. Ok. Influencia a igreja a passar, ou seja, a ter essa dificuldade, pode ser? Ok. Assim, na verdade, não vou dizer que as pessoas que estão dentro da igreja são influência do mal. A verdade é que nós todos, nós seres humanos, nós temos nosso ponto fraco. Ok. E o nosso ponto fraco se revela quando nós estamos distante de Deus. Todo mundo é fraco e frágil quando está distante de Deus. Okay. Se você é forte, se você ainda está firme, é porque a graça ainda está consigo. Com certeza. Mas no dia em que você dormir, no dia em que você dar costas à graça de Deus, sabe ver que você será vulnerável às coisas que o diabo pode te oferecer. Okay. Então você pode ver muitas pessoas estão conosco a orar, estão lá conosco a partilhar a palavra de Deus, mas se elas por pouco tempo distraírem-se, poderão perder a visão. Okay. E por causa disso, muitos que eram influentes, assim podemos dizer, muitos cantores, muitos famosos, quando eles se distraíram um pouco só, a fama não lhes deu cobertura espiritual. Muitos ricos, quando se distraíram um pouco só, a riqueza não lhes deu. Não dá para mencionar as pessoas, né? Okay. Não queremos criar polêmicas. Não, para não criar polêmica. Exatamente. Okay? Tá certo, mas muito obrigado. Mas a segunda questão, ok? Vamos tentar correr atrás do tempo. A segunda questão. O que acha? Tá gritando muito aqui. O que acha que a igreja devia fazer referente a esta situação que a igreja encontra? O que
a igreja em geral, Ok. ok, devia fazer essa situação. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ok, Quer dizer que a igreja de Cristo foi edificada sobre a rocha que é o próprio Jesus. ok, Se nós somos igreja, nós estamos diante de Jesus, somos o corpo de Jesus. ok. E a Bíblia diz que e as portas do inferno não prevalecerão. Ok. Ou seja, a igreja foi dada uma autoridade não se defender do inferno, mas para atacar o inferno. Então Jesus não estava a falar de toda a igreja, não estava a falar só a Pedro, estava a falar a igreja. toda. Exatamente. Ok, De sobre essa igreja edificarei, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, Ok. existe algo que se chama de porta do inferno. Essa porta do inferno, na verdade, é um sistema de defesa do próprio inferno, não é de ataque. Ou seja, nós como igreja, nós atacaremos. Não Ok. que nós estaremos a nos defender, nós estaremos a atacar. Ok. Então, a igreja atual não está a atacar, está na defensiva. O inferno está a vir contra a igreja e eles estão sempre... Estou a defender isso Ah, apenas. isso. Ok. Então, o que eu posso dizer é que a igreja deve se posicionar. Ok. A igreja deve saber que ela deve ter voz sobre a sociedade. Ok. A igreja deve ter voz sobre o governo. A igreja deve ter voz sobre as escolas. Falando sobre o governo, acho que temos que tocar um pouco. Mas continua, desculpa. Ok. Continua. Então, a igreja, na verdade, necessita Ok. de se posicionar. Ok. Muitos dos nossos dirigentes não estão a se posicionar. Nós temos vários problemas que a sociedade está a enfrentar, porque a igreja se calou. Ok. Nós temos vários problemas que o mundo está a enfrentar atualmente, porque a igreja não está a se Está no posicionar. silêncio. Então, os nossos líderes, os nossos gigantes, se eles se posicionarem, se eles se levantarem, darem a voz sobre esses problemas, acredite, o inferno não irá prevalecer. Porque Muito nós certo. estaremos a ir a ataque. Então, nós como jovens, não estou falando já sobre como igreja, estou falando Ok. já como nós jovens. Tá bom. Então, nós como jovens cristãos, não deixaremos que as pessoas possam fazer com que a igreja seja mal vista por causa da posição que alguns líderes estão a tomar. Então, nós iremos nos levantar com esses pequenos vídeos que estamos a fazer. Eu quero acreditar que isso chegará a alguém que poderá ser sensível à voz de Deus e, consequentemente, poderá também se posicionar perante uma Ok, na situação. presença. Tá bom. Amém. Ok, opa, até falando nisto, a sua explanação produziu em mim uma outra pergunta. Ok? Sim. Visto que falaste, né, da situação que nós encontramos, como a igreja deve se posicionar, não é? Sim. Então, a igreja deve ter uma relação com o governo, a igreja deve ter uma relação com o mundo. Ok. Qual é a pergunta? Mundo ou governo? Vamos começar com o mundo. Ok. Ok? Sim, primeiramente a igreja, na verdade a igreja não é amiga do mundo. Ok. E nem o mundo é amiga da igreja. Ok. Nem o amigo da igreja, nesse caso. Então, a igreja não deve se relacionar com o mundo. A única forma que a igreja tem de se relacionar com o mundo é fazer com que o mundo siga os padrões de Deus. Ok. A única forma com que a igreja deve ter comunhão com o mundo é trazer ao mundo algo que o mundo não tem, que é a salvação. Então, se o mundo não tem a salvação, quem pode dar a salvação para o mundo é a igreja. Então, nós como igreja devemos nos posicionar de modo que o mundo veja em nós a luz que Jesus depositou dentro de nós. Ok. Então, quando a igreja está levantada, quando a igreja mostra a sua essência, o mundo transforma-se para que a igreja resplandeça. Ok. Então, basicamente, não existe nenhuma amizade entre o mundo e a igreja. Até porque a Bíblia diz que vós sois no mundo, mas não sois do mundo. Ok. Então, quer dizer, nós estamos aqui na terra, mas não somos da terra. da terra. Estamos de passagem aqui. A nossa missão, na verdade, é fazer com que aquilo que nós carregamos dentro de nós, aqueles que estão no mundo, possam perceber que esses amados aqui já têm um destino. Porque o céu não só é o nosso destino, mas é a nossa origem. Com certeza. Então nós vemos o céu como a nossa origem. Por causa disso, nós estamos no mundo para fazer com que o mundo veja quem é Jesus. Alguém me disse assim, se na terra nós vivemos, lá no céu nós moramos, isso, né? No céu é um ditado igual a esse. Se Sim. na terra nós vivemos, no Ok. céu moramos. Percebi, né? Ok? Mas, Então na verdade, é a mesma vertente, né? Quase isso. Porque tem outra vertente que diz que o céu é a nossa origem, não o Ok. nosso destino. Não, nosso Ou seja, destino. nós não estamos a ir para o céu, nós estamos a sair do céu. E voltamos para lá. Ok? Estamos Exatamente. de passagem. Estamos de lá, passamos daqui E e voltamos voltaremos para lá. Estamos aqui para influenciar
esses que ainda não perceberam que estamos a sair de lá. Ok, opa, já estamos no fim. Últimas considerações. O que você tem a dizer acerca de Louvado tudo seja isso? Deus. Ok. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui a falar sobre o Senhor Jesus. Ok. E uma coisa muito importante e crucial que eu quero deixar para todos os irmãos é, irmãos, vamos olhar para Cristo Jesus. Sempre que nós olharmos para o Senhor Jesus, ainda que nós passamos por dificuldade, ainda que nós passemos por circunstâncias que não nos favorecerão continuar a olhar para o Senhor Jesus, nós permaneceremos firmes. A palavra de Deus me diz que o povo de Israel, quando saía do Egito, quando os 12 espias foram enviados para a terra Canaã, quando eles voltaram, trouxeram uma notícia que abalou a muitos. Mas a Bíblia me diz que Caleb e Josué, eles disseram: amados, aqueles aí não são nada diante de Deus que nós adoramos. Perceba que por causa da posição que Caleb e Josué deram naquele dia, o Senhor pelejou contra os cananeus. Ok. Então, existem momentos que é necessário nós como igreja, nós como filhos de Deus, nós como jovens cristãos, é necessário que nós nos posicionemos perante algumas circunstâncias. Existem pessoas que estão a dizer assim: isso aí não é da minha conta. Tem coisas que é necessário nós, como jovens cristãos, nos posicionar. Não devemos temer. Não devemos ter medo de falar aquilo que nós achamos como filhos de Deus a respeito de algumas circunstâncias. Ok. Então, meu conselho para todos os jovens cristãos: não deixe de olhar para o Senhor Jesus por causa das circunstâncias em que você pode se encontrar. Não deixe de olhar para Cristo por causa da dificuldade, do problema em que você se encontra. Porque maior é teu Deus do que o problema em que você se encontra. Posicione-te e Deus fará grandes coisas a seu favor. Amém, amém. Opa, já estamos no fim, não é? Nosso pequeno debate. Muito obrigado, ministro Robaina. E eu espero que sempre possamos estar juntos e compartilhamos essa bênção que é tão maior, que a Bíblia diz que só foi dado aos filhos de Deus, não é? Amém. E também saudar o homem, o nosso cameraman, o irmão Saene, não é? Deus te abençoe e fique sempre a nossa sintonia, a nossa companhia. Como eu disse, deixa um like ali para ainda mais espalharmos novidade, trazemos coisas que vão abençoar a ti e a mais pessoas. Muito obrigado, até lá. Amém.